Eu estava com a expectativa muito alta sobre esse filme, o hype estava muito elevado e foi correspondido. Primeiro de tudo e o mais importante, dois recados. O primeiro, esse filme ele é baseado num livro do mesmo nome. E o segundo, que é uma informação extremamente importante, que é o seguinte: é só metade do livro que é adaptado. Então, se eventualmente você for assistir esse filme no cinema e achar ele incompleto, é um fato, ele é incompleto, mas ele logo nos primeiros minutos deixa claro que é só a primeira parte. Logo quando aparece o nome do filme Duna, aparece escrito embaixo, primeira parte. Então em nenhum momento ele tenta enganar o espectador do fato de ser só a primeira parte. Isso é muito importante deixar claro. Ele sim deixa o final em aberto, mas não tem outro jeito, que se fosse adaptar de fato, como foi adaptado anteriormente, o livro completo, não ia ficar tão bom. A real, o mais interessante a se fazer com o Duna é ter uma série, não um filme. Uma série com um orçamento no estilo Game of Thrones cairia muito bem pro Duna, apesar que eu acho que ficaria até um pouco mais caro, porque afinal de contas tem naves espaciais e não é só num reino medieval. Já falando em Game of Thrones, uma das coisas que não tem como não perceber é a semelhança com Game of Thrones, mas o interessante é que não é uma cópia de Game of Thrones. Game of Thrones é uma cópia entre muitas aspas, de Duna. Porque Duna saiu em 1965 o livro. Ele foi a grande inspiração para a grande maioria de filmes, séries, tudo que tem de ficção científica de hoje em dia. E pelo menos dos anos 70 para agora. Como por exemplo Star Wars e Mad Max. Assim como também Matrix. Falando em Matrix, tem críticas dos dois primeiros filmes aqui no canal. E para deixar ainda mais claro as inspirações que os outros filmes tomaram, por exemplo, eu vou só falar a pequena sinopse. A casa Atreides é forçada a ir ao planeta e substituir a casa Harkonnen. Todas essas são casas nobres do universo de Duna. Duna, caso você ainda esteja em dúvida, é o nome do planeta Arrakis, que tem muitas dunas de areia. Tá aí o nome do filme, do livro e do apelido do planeta. Eles são obrigados a ir para o planeta Arrakis por causa de uma ordem do imperador que quer essa mudança de poder no planeta. Esse planeta é habitado por vermes gigantes que produzem uma especiaria que é extremamente valiosa. Você pode fazer um pequeno paralelo com, por exemplo, o petróleo. E aí nós temos as pequenas conexões, as casas e todo esse reino, toda essa manipulação é muito Game of Thrones. E tem esse planeta desértico, tem toda a questão do escolhido que lembra muito Star Wars. Em resumo, Duna é uma grande junção de Game of Thrones com Star Wars. Se fosse só isso, seria até pouco, porque ele inspirou muito mais coisas, conforme eu falei, inspirou até mesmo Mad Max. Mas isso seria uma coisa para entrar com mais spoilers, o que eu não vou fazer aqui com certeza. Ele é brilhantemente dirigido por Denis Villeneuve, ele foi diretor dos dois ótimos filmes A Chegada e Blade Runner 2049. E nesse aqui ele continua tendo a mesma mão dele. É visível que é um filme do Denis Villeneuve, não tem como você não bater o olho em Duna e não perceber as similaridades, como por exemplo com Blade Runner. Assim como em Blade Runner, ele de vez em quando é um pouco arrastado. Ele é um pouco contemplativo demais. Às vezes ele se arrasta mais do que precisava. Eu sei que é um filme grandioso, que precisa de tomadas extremamente grandiosas e impactantes, e funcionam muito bem, só que o problema é às vezes um pouco de excesso. O Villeneuve ele quis se basear muito no livro, então o filme ele tem a cadência de livro. Às vezes ele tem alguns picos, mas só que entre essas histórias dá uma leve acalmada, o que se for parar para um público geral não encaixa tão bem. Tem um incrível elenco, tem um vasto elenco, como por exemplo Timothée Chalamet, que faz o Paul Atreides, que é o principal, Rebecca Ferguson, que faz a Lady Jessica, a mãe dele, Oscar Isaac, que faz o Duque Leto, que é pai do Paul, e outros grandes nomes de peso, como por exemplo Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin e Javier Bardem. É um excelente elenco. E olha que ainda tá faltando muito mais nomes de peso. Só que assim, é a mesma coisa, se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui,
Esse vídeo eu sei que já vai ficar grande, ele vai ficar maior ainda. Tem uma excelente fotografia, paisagens muito lindas do deserto, aquele clima meio amarelo. Aliás, pera aí. Agora sim! Vamos deixar o vídeo até mais amarelado. Tem ótimas tomadas do deserto, ele é grandioso, é um filme vasto, ele tem muita coisa, o universo de Duna é muito explorável. Só um filme não daria conta. Sinceramente, eu espero que tenha pelo menos mais 10, 12 filmes, porque vale muito a pena. A série de livros, ela tem 6 principais livros, e depois o filho do Frank Herbert ele fez outros, mas os 6 principais de Duna podem ser adaptados, levando em consideração que cada livro pode ter 2 partes, então 12 filmes, o que pra mim seria ótimo. O Villeneuve ele sabe brincar com esse negócio de escalas, as naves são muito grandes, ele fez isso muito bem no filme A Chegada. Recomendo que você assista A Chegada, vale muito a pena. Recomendo que você assista Blade Runner, vale muito a pena também. Tem a mão do diretor, é um pouco mais cadenciado em alguns momentos. A Chegada não é nem tanto, mas Blade Runner e Duna são similares em alguns aspectos. Essa escala de naves que tem, por exemplo, em A Chegada, também tem aqui em Duna, só que 10, 20 vezes maior. A pessoa pequenininha e uma nave gigantesca do lado, os vermes gigantes também. Ele faz questão de sempre colocar uma pessoa do lado para a gente ter uma noção de tamanho e escala. Isso é sempre importante. Outro destaque que eu tenho que mencionar aqui, que não tem como, é o figurino. Principalmente na primeira metade do filme, que eles não chegaram no planeta Arrakis e eles estão só em Caladan, que é a terra natal dos Atreides. Nessa parte em Caladan eles têm um figurino muito imponente, muito real, muito sofisticado, mesmo quando eles não estão necessariamente esperando uma pessoa pública aparecer, porque é o que acontece. O representante do imperador vai até lá e faz o pronunciamento oficial, mesmo o próprio Duque Leto já sabendo que tinha que ser feito, então tem toda uma pompa e elegância, e eu achei tudo muito sensacional e bem feito nessa parte. Quando eles vão para Arrakis / Duna, eu achei que ficou só um visual mais normalzão. Existem alguns outros elementos que aparecem ali no meio, mas o visual depois, quando eles estão com aquelas roupas táticas de deserto, eu achei só legal, nada demais. As atuações estão boas na medida do possível, mas o foco desse filme não são as atuações, o foco desse filme é a história grandiosa, tanto é que as atuações, como os personagens são interpretados por atores muito bons, aí fica fácil, qualquer atuação já tá ótima. Com exceção, por exemplo, a do Jason Momoa, que faz praticamente sempre o mesmo papel. O Hans Zimmer ele vem na trilha sonora que empolga, que deixa ainda mais épico o filme. Em alguns momentos ela some de repente e se torna muito importante aquele silêncio. Tem uma boa divisão entre a trilha sonora que grita na sua orelha em alguns momentos e o silêncio impiedoso. Falei bonito agora, é o silêncio impiedoso. Mas sabe aquele silêncio desconfortável, que você se sente mal, que parece que a situação só piorou? É exatamente isso, a música tem os momentos certos para entrar e funciona bem em todos eles. Eu só achei às vezes um pouquinho alta demais, mas fora isso, ela se encaixa perfeitamente. Quando a situação se torna mais tensa, ela deixa mais tenso ainda, ela piora a situação, piora entre muitas aspas. Quando tá, por exemplo, nas primeiras cenas do filme, que não tem problema, porque tem até no trailer, que o Paul ele tem que colocar a mão numa caixa, que é a causador. Se fosse só a interpretação do Timothée Chalamet, seria uma situação. Agora, quando coloca a trilha sonora do Hans Zimmer gritando, berrando praticamente na sua orelha, fica mais aflitivo ainda a cena. E como não tem como deixar de falar, eu fiquei com a impressão que o diretor ele posicionou, o diretor também ele é roteirista do filme. Fiquei com a impressão que ele meio que posicionou todas as peças do tabuleiro para um grande final na parte 2. Se não fosse por isso, se já não tivesse deixado claro nos primeiros minutos do filme que teria uma parte 2, que teria uma sequência praticamente confirmada, eu acharia estranho, porque o final fica muito em aberto.
Peço aqui sinceramente, Warner, por favor, confirme essa continuação. Duna, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Essa temática de deserto, o filme inteiro me deu sede, então eu já vou deixar aqui uma recomendação de saúde. Beba água, faz bem.